Sabe uma coisa que eu fico pensando às vezes? O quê? O que nos torna quem somos, de verdade? Tipo, quanto da minha personalidade, da minha inteligência já veio de fábrica quando eu nasci? E quanto foi moldado pelo mundo, sabe? Pela minha família, pela escola. A gente segue um mapa que já veio meio que traçado ou, sei lá, estamos desbravando um território completamente novo a cada dia. São perguntas gigantes, eu sei, mas a nossa conversa de hoje vai mergulhar de cabeça na área que tenta responder a isso, a psicologia evolutiva. O objetivo aqui é entender como os psicólogos investigam essa transformação incrível que todos nós passamos, da concepção até o fim da vida. E para nos guiar, a gente vai se basear nas ideias fundamentais de Jesus Palacios, um autor super importante na área. Nossa missão é desvendar os conceitos centrais desse campo, o que ele estuda, de onde veio e, principalmente, quais são os grandes debates que movem tudo isso. Ok, vamos começar a desempacotar isso. A primeira pergunta parece simples. O que exatamente estuda a psicologia evolutiva? A intuição diz que é sobre crianças, mas o campo é bem mais amplo que isso, certo? Que estuda as mudanças psicológicas que acontecem nas pessoas ao longo de toda a vida, da concepção à morte mesmo. E o ponto-chave, assim, é que essas mudanças têm uma relação forte com a idade. Mas não é só isso. Existem dois traços que a tornam única. O primeiro é o seu caráter normativo. Normativo. Isso soa um pouco técnico. O que significa na prática? Significa que ela foca em mudanças que se aplicam a todos nós, sabe? Como uma espécie de roteiro geral do desenvolvimento humano. Aquilo que é o esperado para a nossa espécie. Ah, então é como se a psicologia evolutiva estivesse estudando o mapa da rodovia principal, a rota que a maioria das pessoas segue, e não tanto os desvios e atalhos que cada um pega individualmente. Perfeita analogia. Exatamente. Esses desvios únicos, os caminhos que só uma pessoa percorre por causa de uma experiência muito particular, a gente chama de idiosincráticos. A psicologia evolutiva se interessa pela rodovia principal, pela experiência que a grande maioria dos viajantes compartilha. Por exemplo, o fato de que quase todos nós começamos a andar por volta de 1 ano de idade. Ou a falar as primeiras palavras logo depois. Isso é normativo. Ok, entendi a parte do normativo. Faz sentido focar no que é comum a todos. Mas você mencionou que as mudanças estão ligadas à idade. Isso me soa um pouco determinístico. Quer dizer que aos 15 anos todo mundo passa pela mesmíssima crise de identidade? Ou que aos 40 todos têm a crise da meia-idade? Não é um relógio biológico rígido assim. A idade aqui funciona mais como um organizador, um pano de fundo. É mais sobre períodos da vida do que sobre aniversários. O conceito de identidade que você mencionou é completamente diferente para uma criança de 3 anos, uma adolescente de 15 ou um adulto de 50. A idade nos dá uma referência para entender o tipo de desafio psicológico que é mais provável de aparecer em cada fase. Certo. Então, se existem esses padrões, essa rodovia principal, o que a constrói? É tudo biológico? Uma programação que vem no nosso DNA e simplesmente se desenrola com o tempo? Esse é o ponto de partida, mas está longe de ser a história completa. O começo de tudo é a maturação, o nosso plano biológico como espécie. Nós, humanos, nascemos absurdamente imaturos em comparação com outros animais. Nosso cérebro, nosso sistema nervoso, nossos músculos, tudo isso se desenvolve numa sequência bastante previsível, é o hardware. E é por isso que a maturação é tão poderosa no início da vida, ditando quando vamos conseguir sustentar a cabeça, sentar e finalmente andar. Certo. A maturação é o hardware, o plano de fundo biológico. Mas isso não pode ser tudo. Senão, uma criança nascida no Brasil seria idêntica a uma nascida no Japão. E a gente sabe que não é. Onde entra o software da cultura nessa história? Isso me parece a parte mais fascinante. É a parte que define quase tudo. A maturação abre as portas, mas é a cultura que decide o que a gente vai encontrar lá dentro. Pense no apego, no vínculo entre o bebê e o cuidador.
Numa cultura como a nossa, com famílias nucleares, é comum o bebê desenvolver um vínculo principal forte com uma ou duas pessoas. Já em culturas onde várias mulheres cuidam dos bebês em comunidade, eles podem desenvolver múltiplos vínculos de apego, distribuindo essa necessidade entre várias figuras. Nossa! O hardware, a necessidade de apego é o mesmo, mas o software cultural implementa de formas totalmente diferentes. Que exemplo ótimo. E a escola? A gente pensa nela como algo natural, mas não é, né? De forma alguma. A escolarização obrigatória é uma invenção cultural muito recente na história da humanidade. E ela transforma completamente o desenvolvimento. Ela cria um novo grupo social, os colegas de classe, introduz a avaliação formal, o pensamento abstrato, tudo isso molda a mente de uma maneira que seria impensável sem essa instituição cultural. E claro, a cultura e a história andam juntas. A experiência de ser adolescente hoje, com redes sociais e uma pressão estética brutal, não tem nada a ver com a adolescência dos nossos avós. Exatamente. Esse é o fator do momento histórico. E dentro do mesmo momento histórico, ainda temos os grupos sociais. Em sociedades complexas, a classe social, a educação dos pais, o bairro onde se vive, tudo isso cria subculturas que afetam o desenvolvimento. Um exemplo claro é o vocabulário. A quantidade e a complexidade das palavras que uma criança ouve em casa nos primeiros anos de vida tem um impacto direto e duradouro no seu próprio desenvolvimento linguístico e cognitivo. Peraí, mas isso não contradiz um pouco a ideia do caráter normativo que a gente falou no começo? Se a cultura, a história, o grupo social e, no fim, as nossas experiências únicas nos tornam tão diferentes, onde fica o padrão, a tal da rodovia principal? Essa é a grande sacada. Não é uma contradição, é um paradoxo. Nós partimos de um tronco comum, que é a maturação biológica da espécie, muito parecido para todos, mas à medida que a vida avança, a cultura, a história e as nossas escolhas nos levam por galhos cada vez mais distantes. Somos, ao mesmo tempo, parte de um padrão universal e uma exceção a ele. O desenvolvimento é esse processo de se tornar, ao mesmo tempo, mais parecido com os outros e mais singularmente você mesmo. Que doideira! É uma interação constante e complexa. Mas de onde vieram todas essas ideias? Imagino que a gente nem sempre pensou na infância como uma fase tão especial, né? Nem de perto. A história social da infância é fascinante. O historiador Felipe Ares mostrou uma coisa chocante. Por séculos, a infância como a conhecemos simplesmente não existia como conceito. Crianças eram vistas como adultos em miniatura. Se você olhar a arte medieval, as crianças são pintadas com corpos, roupas e até expressões de adultos, só que menores. Elas eram integradas ao mundo adulto o mais rápido possível. Uau! A ideia de que a infância é uma fase com necessidades, brincadeiras e uma forma de pensar própria só começou a surgir lá pelo século XVII. E como a filosofia acompanhou essa mudança? Imagino que os grandes pensadores começaram a se debruçar sobre isso. Sim, e daí nasceram duas tradições que vão moldar toda a psicologia do desenvolvimento. De um lado, na Inglaterra, temos John Locke e o empirismo. Para ele, a mente de um bebê é uma tábula rasa, uma folha em branco. Tudo que a gente se torna é fruto da experiência, da educação. Nada está na mente que não tenha passado antes pelos sentidos. Nossa, essa ideia da tábula rasa ela bota um peso gigante nos pais e na educação. Basicamente está dizendo que tudo é criação, o famoso nurture. Exatamente. É uma visão otimista, em certo sentido, porque sugere que podemos moldar qualquer pessoa para ser qualquer coisa. Do outro lado do ringue, no continente europeu, temos Jean-Jacques Rousseau com o inatismo. Ele dizia o oposto. A criança já nasce com um plano de desenvolvimento interno, uma bondade natural. Que diz que já nascemos com um plano e que a sociedade pode, na verdade, estragar tudo. Parece uma visão bem mais pessimista sobre o mundo lá fora, não? Sem dúvida. Para Rousseau, o papel da educação não é escrever na folha em branco, mas sim garantir que nada borre a tinta que já está lá, esperando para aparecer.
não atrapalhar o desabrochar natural. E essa tensão fundamental entre somos moldados de fora versus nós nos desdobramos de dentro é o motor de quase todo o debate que veio depois na psicologia. Com Darwin adicionando a peça final do quebra-cabeça, a ideia de que nosso desenvolvimento individual, a ontogênese, espelha de alguma forma o desenvolvimento da nossa espécie, a filogênese. Ok, folha em branco versus plano inato. Como essa briga de gigantes filosóficos se transformou em teorias psicológicas de verdade no século XX. Elas se consolidaram em dois grandes modelos. O herdeiro de Locke, o da folha em branco, é o mecanicismo, que floresceu nos Estados Unidos. A ideia é que o ser humano é como uma máquina, reativo, moldado por forças externas. E o grande expoente aqui é o behaviorismo. A máxima deles é: a história de uma pessoa é a sua história de aprendizagens. Eles levaram isso a extremos, né? Fico pensando no famoso e um tanto cruel experimento do pequeno Albert. Pois é, John B. Watson condicionou um bebê de 9 meses a ter pavor de um rato branco, simplesmente associando a presença do rato a um barulho alto e assustador. Em pouco tempo, o bebê não só tinha medo do rato, mas de qualquer coisa branca e peluda, como um coelho ou um casaco de pele. Que horror! A mensagem era clara e poderosa. As emoções mais profundas, como o medo, podem ser aprendidas, fabricadas. Mais tarde, Skinner aprimorou isso com a ideia de reforço, e Bandura adicionou a aprendizagem por imitação. Mas a base é a mesma. Somos moldados de fora para dentro. A visão de Freud é bem focada no lado emocional, quase sombrio do desenvolvimento. Mas quando a gente pensa em criança, a primeira coisa que vem à mente é a curiosidade, o aprendizado. Alguém olhou para esse lado da história, para como a inteligência se desenvolve? Sim, e essa é a outra grande tradição, a herdeira de Rousseau, o modelo organicista, que viu o desenvolvimento como um processo de dentro para fora. E se Freud foi o mestre do inconsciente, o gigante do desenvolvimento da inteligência foi, sem dúvida, Jean Piaget. Biólogo de formação, ele estava obcecado em entender como um bebê, um ser puramente reflexo, se transforma num adulto capaz de pensar sobre o infinito ou a justiça. E a resposta dele foi o construtivismo, a ideia de que a gente ativamente constrói nosso conhecimento. Ele tem uns conceitos meio difíceis, como assimilação e acomodação. São mais simples do que parecem. Vamos pensar num exemplo prático, tipo, uma criança tem um esquema mental para cachorro. 4 patas, pelos, rabo. Um dia ela vê um cavalo e grita: "Olha, um cachorrão!" Ah, claro. Isso é assimilação. Ela tentou encaixar o novo animal no esquema que já tinha. O pai então corrige: "Não, filho, isso é um cavalo. Ele é maior, come mato." A criança então precisa criar um novo esquema ou modificar o antigo. Isso é acomodação. Para Piaget, o desenvolvimento intelectual é essa dança constante entre assimilar o mundo ao que já sabemos e acomodar o que sabemos ao mundo. É uma busca por equilíbrio, então. Exato. E para ele, essa construção acontece em saltos de qualidade, nos famosos estágios. São 4 grandes saltos. Do estágio sensório-motor, onde o bebê conhece o mundo pela boca e pelas mãos, até as operações formais, na adolescência, quando passamos a conseguir pensar sobre o que não existe, sobre o abstrato. Então é por isso que não adianta tentar explicar uma regra de matemática usando só lógica para uma criança de 6 anos. Ela ainda está no pré-operatório, precisa de algo concreto, que possa ver e tocar. Exatamente. Você captou a essência. Tentar forçar um pensamento abstrato antes da hora é como tentar rodar um software pesado num computador antigo. O hardware cerebral ainda não está pronto. A grande sacada de Piaget foi mostrar que a lógica infantil não é uma versão errada da nossa. É apenas uma lógica completamente diferente e perfeitamente adaptada ao seu estágio de desenvolvimento. Isso faz muito sentido. Mas fico com uma pulga atrás da orelha. Tanto Piaget quanto Freud parecem parar na adolescência, como se o desenvolvimento acabasse ali. O que acontece depois? A gente para de se desenvolver? Essa foi a grande crítica que impulsionou a psicologia evolutiva a partir dos anos 70. A resposta foi a perspectiva do ciclo vital, que disse: não,
O desenvolvimento não para. Ele dura a vida inteira. Ele é multidirecional. Isso significa que não há um ponto de chegada único. Ao longo da vida, ganhamos em algumas áreas, como em sabedoria ou experiência, e perdemos em outras, como agilidade ou memória de curto prazo. O desenvolvimento é essa gestão de ganhos e perdas. E tem aquela outra perspectiva que parece ter ganhado muita força, a ecológica, de Uria Bronfenbrenner. A ideia de que o contexto é tudo, que não se pode estudar uma criança num laboratório como se ela fosse um ratinho. O que é fascinante na abordagem dele é a forma como ele organizou esse contexto. Ele imaginou uma série de sistemas interligados como aquelas bonecas russas, uma dentro da outra. O microsistema é um ambiente imediato, a família, a escola. O mesossistema são as conexões entre esses ambientes, tipo a relação entre os pais e a professora. O exossistema são as influências indiretas, como o trabalho dos pais. O estresse do chefe afeta o pai, que chega em casa e afeta o filho. E, por fim, o macrosistema, a camada mais ampla da cultura, das leis, dos valores da sociedade. Que genial! Quer dizer, então, que uma decisão de política pública lá no macrosistema, como a criação da licença paternidade, pode mudar a dinâmica dentro de casa, no microsistema, e afetar diretamente o vínculo de um bebê com o pai? Precisamente. E não só isso. Afeta um mesossistema, porque um pai mais presente interage mais com a creche. Afeta o exossistema, porque muda a cultura da empresa onde ele trabalha. Para Bronfenbrenner, nada está isolado. É impossível entender o desenvolvimento de uma pessoa sem entender a ecologia complexa em que ela vive. E no meio de tudo isso, surge uma voz que, embora mais antiga, só foi redescoberta mais tarde, mas que hoje parece estar em todo lugar, especialmente na educação. Vygotsky. Lev Vygotsky trouxe a perspectiva sociocultural e virou o jogo. Se para Piaget a criança era uma pequena cientista construindo conhecimento sozinha ao explorar o mundo, para Vygotsky o desenvolvimento acontece primeiro no plano social, na interação com os outros, para só depois ser internalizado. Aprendemos com os outros antes de sabermos sozinhos. É daí que vem a famosa Zona de Desenvolvimento Proximal, a ZDP. Exatamente. A ZDP é um conceito poderoso. É a distância entre o que uma pessoa já consegue fazer sozinha e o que ela consegue fazer com a ajuda de alguém mais experiente. Ah, é como andar de bicicleta. Primeiro você precisa das rodinhas, que é a ajuda do seu pai ou da sua mãe. Você não conseguiria se equilibrar sozinho, mas com elas você consegue. As rodinhas atuam exatamente nessa zona. Perfeito. A educação ideal, para Vygotsky, atua exatamente aí. Um bom professor, um bom pai, não é aquele que te dá a resposta pronta, mas aquele que te dá a rodinha certa na hora certa e, crucialmente, sabe a hora de tirá-la para que você possa pedalar sozinho. É um processo de colaboração, de construção conjunta do conhecimento. Nossa, então o que tudo isso significa? A gente partiu de uma definição aparentemente simples de mudança relacionada à idade e chegou a uma teia incrivelmente complexa. Temos a biologia da maturação, a cultura, o momento histórico, a família, a escola, as interações sociais. Parece que a psicologia evolutiva moderna não busca mais uma única resposta, uma teoria que explique tudo, mas sim entender esse processo dinâmico. Exatamente. Saímos das grandes teorias que queriam explicar tudo e entramos na era de entender a complexidade das interações. E a questão que fica para explorarmos, o próximo passo, é: se o desenvolvimento é tão complexo, como podemos pensar nele de forma integrada? As teorias mais recentes, como a dos sistemas dinâmicos, tentam justamente isso. Elas veem o desenvolvimento não como uma escada com degraus fixos que você sobe um de cada vez, mas como um ecossistema que se auto-organiza, onde uma pequena mudança em uma área, como aprender a andar, pode gerar transformações gigantescas em outras, como na linguagem ou na relação com os pais. Como essa ideia de um sistema dinâmico, interconectado e em constante reorganização muda a forma como pensamos sobre a educação, a criação dos filhos ou até mesmo sobre o nosso próprio percurso de vida.